Olá, amigos, boa noite. Iniciando a semana, mais uma semana, iniciando o mês de fevereiro, mais um mês também para as nossas reflexões, para o nosso aprimoramento, para o nosso aconchego na companhia dos amigos. Então, agradecemos muito a presença de todos que têm junto de nós seguido nessa caminhada e todos nós com a espiritualidade amiga, com Jesus à nossa frente, com certeza vamos vencendo os percalços da caminhada, vamos aprendendo um pouco mais e vamos nos sentindo mais fortalecidos. Boa noite, Terezinha, Célia, Sandra, Gil, Laura, Silvia, Ivete, Marco, muito boa noite, Dilza, Cidinha, os amigos que estão conosco nesse instante, participando. Márcia assiste, é uma alegria sempre, a gente fala isso, parece até refrão, mas não é mesmo, é motivo de alegria. E os amigos sabem que se nós estivéssemos na casa espírita era essa festa toda, porque é assim que nós gostamos mesmo de partilhar com os companheiros de jornada. Então agradecemos muito a presença de todos e vamos hoje, segunda-feira, nossa noite de estudarmos um pouco, refletimos um tanto na obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Eu costumo dizer sempre que nós lemos, nós tiramos pérolas, aquilo que nos toca, aquilo que nos chama atenção, e outros vão ler e vão encontrar outras pérolas, outras pedras preciosas nesse caminho. Do mesmo jeito que quando relemos e relemos, estamos sempre aprendendo um pouquinho. Vamos lá, Célia, boa noite, Jane, Cida, Júlio César, Guto, Brígida, Silvio, são amigos de todas as horas. Vamos fazer nossa prece para assim nós iniciarmos nossas reflexões. Dirceu também chegando, Eliane, muito obrigada a todos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos de Jesus, o Mestre amado, se derramando sobre nós, possam clarear as nossas mentes, apacentar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. E dessa forma, Pai, estaremos abertos às ações do mundo espiritual amigo, que hão de nos inspirar, que hão de nos intuir para fazermos escolhas mais felizes ao nosso caminhar terreno. Assim, Pai, confiamos que tudo de melhor está, sim, à nossa disposição e que na medida em que nós vamos nos conscientizando disso, tudo vai funcionando da forma a que o resultado seja o mais positivo às nossas próprias necessidades e merecimentos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Começando então a nossa noite, Silvia, Thelma, Alessandra, sejam todos muito bem-vindos, com a graça de Deus, por estarmos juntos. Nós estamos no capítulo 24, lá, não encerramos na semana passada, que é o impressionante apelo. Era aquele momento em que André Luiz estava na casa de Lísias, e Lísia chega da cidade, da cidade é modo nosso de falar. Ele chega do evento que ele tinha ido no Parque da Música, no centro da colônia Nosso Lar, e ali então eles voltam e ele liga um aparelho, uma televisão, e tem um locutor, um repórter dando notícias de uma colônia que solicitava ajuda, porque estava vendo que havia uma possibilidade de guerra na Europa e talvez as Américas entrassem. Então a colônia Moradia, que era numa dimensão mais próxima ainda da região terrena, de locais mais difíceis, era essa colônia que estava emitindo esse apelo. Por isso o título desse capítulo é O Impressionante Apelo. E André Luiz verdadeiramente está impressionado com a tecnologia apresentada, que até então ele não tinha acesso,
mas sobretudo com o trabalho, com a preocupação do mundo espiritual, com o trabalho dos espíritos em somar forças para minimizar as dores que deveriam então atingir a humanidade. Assim, meus amigos, vamos lá, mais um boa noite, Júlio, a Ana Clara, a Ana Maria, a Mara, seu Antônio, Márcia, os amigos conosco aqui, Grace, junto de nós, Terezinha, Alessandra, é uma alegria mesmo. O Gil está dizendo, coisa de taubatiano, vamos para a cidade? É verdade. Os taubatianos sabem bem essa referência quando nós dizemos, e aqui em casa é comum, e olha que da minha casa a pé até o centro da cidade, 15 minutos. De carro, menos de 5. E a gente diz, eu vou para a cidade, alguém quer alguma coisa? Quando a gente está se referindo à cidade, nós estamos falando da Praça do Epaminondas, onde tem a Catedral, adjacências e Largo do Mercado. Essa é a nossa cidade. É costume de taubatiano mesmo. E daí a gente leva esse costume, então, até para a colônia Nosso Lar. Até para lá nós levamos isso da ideia de eu vou para a cidade. Quer dizer, como se a gente estivesse muito distante do centro. Não é verdade, mas é a nossa maneira, então, de entendermos a nossa geografia taubatiana. Mas nesse capítulo do Impressionante Apelo, havia então a voz do locutor falando das solicitações. O que é que eles precisavam dos amigos da colônia Nosso Lar para somar forças diante das circunstâncias que eles estavam vivenciando. Nós paramos num trechinho onde ele dizia, marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Como nós dissemos, a guerra começaria na Europa, a Segunda Grande Guerra, mas a América entraria, e aqui o Brasil mandou os seus soldados, os seus pracinhas, e quantos corações maternos ficaram aflitos, quantos corações maternos não puderam rever os seus filhos porque pereceram no ato da guerra. Não puderam mais estar com eles, impedidos. Então a angústia que sufocava os corações maternos. E é interessante porque ele diz, amparemos os corações maternos sufocados de angústia. O mundo espiritual dando força para as mães, a fim de que elas suportassem saber do perigo que os seus filhos estariam correndo numa condição de guerra. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Agora ele está explicando o que tem por trás de um movimento de guerra, de um movimento de luta, de briga, de desentendimento, além dessa materialidade terrena, o que é que o mundo espiritual também se ocupe, talvez muito mais até. Aqui eles estavam, então, preocupados com as populações mais necessitadas, coletividades indefesas diante da guerra e os corações maternos. Mas, Edia, nossas energias estão empenhadas, quer dizer que a maior parte da atividade do mundo espiritual, as forças dos trabalhadores do mundo espiritual seriam gastas num vigoroso duelo com as legiões da ignorância, com os espíritos maldosos, e é interessante porque ele não fala em maldoso, ele fala legiões da ignorância, quer dizer, aqueles que desconhecem o amor, aqueles que desconhecem a lei de Deus, aqueles que desconhecem o que é fraternidade, solidariedade, caridade, corações endurecidos, mentes cristalizadas no egoísmo, no poder, no orgulho, que não conseguem agir de outra forma que não esta, que atenda os seus instintos, os seus desejos mais materialistas. Não há dúvida que ainda vivemos, como dissemos a semana passada, estamos em plena Terceira Guerra Mundial. Não mais pelos canhões, pela luta de armas. Não,
Nós estamos nesta outra luta que ele está falando aqui. Uma luta onde vamos gastar muita energia neste duelo vigoroso com as legiões da ignorância na face da terra, encarnada. Há uma luta declarada entre a ignorância dessa lei de Deus. Por favor, nós não estamos falando de ignorância a títulos intelectuais, não é disso que estamos falando, mas estamos falando da ignorância da lei do amor, da ignorância da lei de Deus e da transcendência que tudo isso nós temos aprendido e que muitas criaturas ignoram e por ignorarem têm atitudes absurdas, estarrecedoras, que nos levam a dizer, meu Deus do céu, isso não é humano. Não é humano. Quando nós vemos um casal e mais uma jovenzinha prender um menino dentro de um tambor, num sol de quase 40 graus, manter essa criança presa, desnutrida, desidratada, a gente, meu Deus, como pode? Como pode? A que pé vai a ignorância dessas criaturas, desta lei de Deus, desta lei do amor e da lei de causas e consequências, porque cada um está respondendo por aquilo que faz, e se não responde hoje, amanhã, eu costumo dizer, a fatura vai chegar, nesta ou na próxima, nós vamos ter que saldar essa dívida que contraímos para com o outro pela ausência da lei do amor. Então nós estamos nessa guerra, num duelo vigoroso entre esses comportamentos que estamos vendo no ser humano. E aí a gente vê alguma coisa do tipo, não tem importância, paga uma fiança de 5 mil reais e sai. Para um crime horrível, para uma atitude de maus tratos terríveis. Enfim, estamos nessa luta. Clarear mentes, amaciar corações, fazer com que as consciências despertem para as suas responsabilidades diante da lei de Deus, que é essa lei do amor, saber que não estamos juntos por acaso, que nós estamos no reduto necessário à nossa própria evolução e esses comportamentos ignorantes da lei do amor nos levam a mais comprometimentos, a mais dívidas, a mais dificuldades para frente, É uma luta. O mundo espiritual está trabalhando as almas aqui encarnadas. Boa noite para quem eu não vi ainda, Luiz Celso, Cleide, Marcelo, Mauro, boa noite a todos vocês. E nós então ficamos vendo essas condições do mesmo jeito que vemos atitudes fantásticas de pessoas que estão se dedicando ao auxílio ao próximo, a levar conhecimento, se desdobram em busca de alimento, socorro, trabalhando de todas as formas. Nós vemos esses comportamentos totalmente fora do campo da fraternidade, pelo menos da fraternidade. E assim, nós estamos em processo de educação dos espíritos na face da Terra. A doutrina espírita, ela veio para mostrar tudo isso a todos nós e trabalhar esse processo de educação dos espíritos, nós espíritos aqui encarnados. A nossa educação está em andamento. E à medida que é um aluno um pouquinho mais adiantado, que ele possa ajudar aquele coleguinha de humanidade que está um tanto mais atrasado. Nós precisamos trabalhar de todas as formas, em todas as frentes, sejam na questão das leis que precisam ser melhor visualizadas, estudadas, para que o efeito, para que não deixe tantas brechas, para que o efeito possa ser melhor. Tudo isso está fazendo parte da luta do bem contra o mal, do conhecimento de todas essas coisas contra a ignorância que endurece os corações. Tudo está fazendo parte. E eles então falavam de que o mundo espiritual estava empenhado, usando todas as forças nesse embate entre a ignorância
as legiões de criaturas ignorantes que estavam desejosas do mal na terra. Quanto estiver ao vosso alcance, era a súplica dele, vinde em nosso auxílio. Eles estão trabalhando, mas precisam de nós, precisam dos que estão aqui. Ele pedia para o pessoal de nosso lar, mas esse pedido se estende a toda criatura que tiver condição de ouvir esse chamado e de atender esse chamado. Quando diz, estamos contando quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio, porque a luta é séria, é preciso haver união. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão bastante conhecida de todos nós, onde Kardec perguntou aos espíritos amigos por que é que o mal tinha tanta força sobre a Terra? Os maus tinham tanta força sobre a Terra. E os espíritos responderam, porque os bons são omissos, são tímidos. Os maus se unem para fazer a maldade. E os bons não se unem para fazer a bondade. Parece que ficam disputando entre si, ou que é o exclusivismo, não dá bem para entender, ou não se unem de uma forma saudável para conseguir implantar alguma coisa melhor na face da Terra. Assim, nós temos que colaborar. É esse o pedido do mundo espiritual e é isso que precisamos fazer. A Rosângela dizendo que agora que ela conseguiu entrar por conta da internet, Divone também está conosco, Israel, Marcos, Luísa, a Maria, a minha amiga Cida, Edna. Então, nós vemos os companheiros aqui, mas a internet ela está ruim mesmo. A gente está vendo tudo tá meio travando. Só é consequência natural da sobrecarga, talvez, que nós estejamos proporcionando todo mundo circulando pelas mesmas redes. Pode acontecer isso. Continuava a súplica, então ele pedia força, ele pedia ajuda, ele pedia que fizesse tudo o que fosse possível, tudo que estiver ao alcance. O mundo espiritual, ele não pede que a gente faça o impossível, ele não pede mais do que nós podemos, ele simplesmente pede que tudo que estiver ao nosso alcance em favor do bem, que a gente faça. E cada um é que vai saber o seu alcance, cada um é que vai saber exatamente como é que ele vai poder contribuir nisso ou naquilo, dessa ou daquela forma. Não somos nós que vamos poder ditar ou obrigar as outras criaturas a fazerem qualquer coisa boa. Não. Nós podemos até convidar e podemos pedir ajuda. Agora, cada um fará o que estiver ao seu alcance. E é interessante essa fala, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não é para que a gente se sinta, nossa, que beleza, eu contribuí. Quando nós fazemos tudo que está ao nosso alcance em favor de alguma causa, acontece um fenômeno em nós, chamado consciência tranquila. Só tem consciência tranquila quem sabe que fez tudo que estava ao seu alcance. Pode até não ser tudo que era necessário para esta ou aquela situação, mas tudo que ele podia oferecer, tudo que ele podia fazer. Por conta disso, fica muito mais fácil nós termos a consciência tranquila, tendo feito tudo que podia ao nosso alcance. O Gil diz, parece que os bons têm dúvidas em ser totalmente bons e serem excluídos da sociedade. Muitas vezes sim, muitas vezes acontece isso, de ser olhado como estranhos. Eu já falei para vocês que tem um romance, é um livro bem fininho, até um romancezinho muito gostoso e antigo, que é do Salvador Gentili, chamado O Bairro dos Estranhos. Se não me engano é da ID, a editora. E o Bairro dos Estranhos é exatamente isso, é um grupo de pessoas espíritas que moram numa determinada cidade, pequena cidade. Não vou contar, você não vai fazer spoiler, não vou fazer, não vou contar. Mas eu acho muito interessante porque esse comportamento diferente
que foge do que se entende como normal de comportamento em sociedade, é visto como uma coisa estranha. As pessoas estranham o diferente, esquecidos que diferença não são defeitos, são só diferenças. Talvez a gente precise lembrar isso constantemente. Clemilda, boa noite. Cazuco, boa noite. Silvia, Betinha, boa noite a todos. A Cidinha diz, talvez falte uma liderança para que os bons comecem a agir. Cidinha, liderança nós temos. Está lá, questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o vosso modelo e guia. É cada um seguir por essa cartilha. Uma liderança material, tudo bem. Sim, existem pessoas que têm consigo um magnetismo, um espírito de liderança e que poderia somar outros e levantar uma bandeira e seguir em frente. Nós já vimos muito disso na humanidade. Mas, de modo geral, todos nós temos um único líder, que é Jesus, e que mostra muito bem tudo o que nós devemos fazer. Vamos, então, continuando ao pedido que vinha lá de moradia. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, falando deles, colônia moradia e colônia nosso lar. E muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar antigos erros. Então eles estão no mundo espiritual, também ocupados em ajudar a população encarnada, sabedores de que vão voltar, vão reencarnar. E nós que aqui estamos, né, seguindo a jornada, temos que ir preparando o terreno, porque daqui a pouco vamos estar de volta, vamos sair e vamos voltar, vamos desencarnar e vamos reencarnar. Então tudo que nós fizemos de bom será o nosso futuro, aqui, no mundo espiritual ou aqui, tanto faz, né? Mas esse é o nosso futuro. E eles também estavam preocupados com isso. Voltaremos aos fluidos carnais para resgatar antigos erros, antigos débitos. Então, aqui na vida material, na vida do mundo visível, nós estamos resgatando, nós estamos nos ajustando com aqueles que um dia falhamos. Vamos nos ajustando. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Não tem diferença, não é porque desencarnou que deixa de ser o meu familiar. Continua sendo a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu primo, meu amigo, continua. E não é porque reencarnou que aqueles que estão no mundo espiritual vão dizer, olha, aquele era meu filho, meu pai, meu irmão. A família, não importa se parte dela está encarnada e parte dela está desencarnada. Continuamos um grupo de criaturas que tem alguns elos para algum trabalho em comum. Às vezes as pessoas pensam, mas e o dia que tiver tudo certinho entre esses elementos da família? Vamos para outra. Vamos para outra. Vamos para aprender em algum outro núcleo. Vamos ampliar o nosso rol de espíritos amigos. Vamos tecer novas amizades. Vamos fazer novo aprendizado. Então nós vemos a questão dos espíritos preocupados contra o assédio das trevas. Vai lá, o que é que nós estamos precisando entender? As trevas nos assediam. Trevas significam ignorância, erros, maldades, esse comportamento complicado que muitas vezes nós estamos vendo. E que muitas vezes nos chama a fazer o errado também. Se nós bobearmos, nós vamos. Contra o assédio das trevas, porque nos assediam, acendamos a luz. Lembram-se que Jesus disse, vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Então vamos acender a nossa luz, acendamos a luz. Meu Deus, mas eu não tenho uma luz suficiente. Mas eu posso pegar um pouquinho emprestado de Jesus, não posso? Através de uma meditação, de uma prece, de um evangelho, de uma vibração positiva. Tudo isso
nós vamos seguindo adiante, assim, mas sempre evoluindo, né? Claro, com certeza, todos juntos, e não queremos deixar ninguém para trás. Ninguém. Dr. Bezerra não foi à frente porque ele não queria deixar nenhum dos seus irmãos em sofrimento atrás. Nós vamos indo. Também, sem deixar os nossos para trás. Voltamos na retaguarda, buscar aquele que está mais cansadinho, que está mais difícil. Vamos, e vamos juntos, sempre evoluindo. Então, contra a sede das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Então, não é oferecer uma guerra, mas é resistir no bem, fazendo o bem. O mal não consegue superar isso. Ele não consegue vencer isso. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Estavam preocupados com a guerra. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Então vamos falar do trabalho construtivo e vamos gastar nosso verbo nos dias atuais com um trabalho construtivo, com a melhoria das coisas, usando mais a capacidade de auxílio, de criação, de ajuda, de todas as formas. Vamos falar da necessidade, sim, desse trabalho que edifica. Dilatemos a nossa fé. Fé e fidelidade. Lembram-se? Fidelidade aos ensinos de Jesus. Vamos ampliar. Cada vez mais fiéis, cada vez mais dentro daquilo que é proposto. A Edith disse, isso às vezes me desespera, saber que não posso encontrar meus pais, quando eu desencarnar eles podem estar reencarnados. Meu Jesus, não tem importância, Edna. Estamos aqui encarnados. Os meus já estão também no mundo espiritual. Quem diz que nós não nos encontramos no desdobramento do sono? Quem diz que a gente não se aproxima, que eles não vêm a nós, não nos acodem? Não perdemos a conexão. Não perdemos. É que nós queremos, sim, e eu entendo, nós queremos o toque, nós queremos o abraço, nós queremos a concretude, a experiência concreta da aproximação do outro. E isso agora só em corpo espiritual podemos fazer, porque eles estão em corpo espiritual. Então, no momento que nós conseguimos desdobrar e sair do nosso corpo físico, nós conseguimos estar em corpo espiritual tão concreto quanto o deles. E às vezes acordamos reconfortados, sentindo aquele aconchego, aquele calor, aquela alegria, porque estivemos juntos, porque eles não nos abandonam. Então nós temos mais que confiar de que sim, estaremos juntos e vamos seguindo adiante. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos a nossa fé e que o Senhor nos abençoe. Assim ele encerrava aquela súplica que estava sendo feita, aquele apelo que André Luiz ficou tão impressionado que eles estavam fazendo ali. Lísias desligou aquele aparelho de TV, enxugando discretamente as lágrimas. Em silêncio ele ouviu aquele chamado, se emocionou com aquela súplica e lágrimas vieram à flor da pele. Grandes abnegados os irmãos de Moradia, ele falou. Porque imaginem que eles de Moradia viviam nas regiões mais difíceis. E para estar no fronte, na linha de frente, mais próximo da dor, da confusão, precisa ser muito dedicado, muito mais forte, porque não tem outro meio. Então nós não temos muitas vezes, né, essa condição, não temos. Mas existem aqueles que estão ali, por isso que Lísias, que vivia em nosso lar, numa condição melhor do que Moradia, que estava diretamente vinculada à dor humana, ao socorro, ao primeiro socorro, né, da dor humana, das tragédias humanas,
ele fala isso: grandes abnegados os irmãos de moradia. Tudo inútil. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Ele diz, puxa, eles estão se dedicando tanto, eles estão lutando tanto e vai ser inútil, porque a guerra vai acontecer. Porque a humanidade terrena vai pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Então o trabalho ia dobrar para o mundo espiritual também. E André Luiz, ao ouvir Lísias dizer isso, ele questiona, não há recurso para conjurar tremenda catástrofe? Nós não temos meio, não há como acabar, não permitir que a guerra aconteça, acabar com tudo isso. Infelizmente, diz Lísia, a situação geral é muito crítica. Era difícil, ela estava na flor da pele, a bomba a ponto de explodir. Então a situação era muito difícil. E ele continua, para atender às solicitações de moradia e outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosa assembleia. Mas o ministro da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. O homem extrapolou e nós estamos vivendo um momento semelhante na humanidade. O homem, o ser humano na Terra, extrapolou muito nas suas vivências, nas suas experiências terrenas. Com isto, o que acontece é que ele, então, com essa dificuldade que ele apresenta, de extrapolar as suas atitudes, a resposta nem sempre é agradável. Em qualquer situação. Em qualquer situação não será nada agradável. A crise orgânica, a crise de organização é inevitável. Para aquele que se abastece muito num jantar, numa mesa farta, né, que ele está comparando, e que come demais, vai passar mal. Vai ter uma crise orgânica, vai passar mal. Mesma coisa, uma humanidade, uma coletividade que extrapolou todos os limites na sua ganância, no seu orgulho, na sua vaidade, enfim, em todas as situações, e por conta disso, agora ela está passando mal, ela tem que ser socorrida, porque ela extrapolou demais os seus limites. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso. Olha onde é que ela extrapolou. Várias nações nutriram-se, alimentaram-se de um orgulho criminoso. Valia qualquer coisa para ser a maioral. Vaidade e egoísmo feroz. O que é meu não divido com ninguém. Uma nação poderosa que não olha para outra que está em necessidade. Não faz assim. Por conta disso, dessa falta de alteridade, com essa falta de desejo de partilhar com o outro, de carinho com o outro, é isso que está levando então a humanidade a se comprometer diante da lei de Deus. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Ela foi se envenenando com esses comportamentos, ela foi se envenenando e por conta disso, e esse veneno do orgulho, o veneno da vaidade, esse egoísmo exacerbado envenena a pessoa. Ela fica dura, uma criatura dura, difícil, né? Por conta disso, chega um momento que ela está tão envenenada que ela vai ter que expurgar. Lísias convidou-me a recolher. Era melhor cada um ir para o seu quarto, sem comentários, vamos dormir, porque não adianta ficarmos aqui fazendo conjecturas
que não sabemos como será para a vida que virá. E assim acabava o capítulo 24, que era esse apelo da colônia Moradia para os companheiros da colônia Nosso Lar, a fim de ajudá-los. Capítulo 25, que nós vamos adentrar, ele tem como título Generoso Alvitre. Passa aquela noite, na manhã seguinte, eles fazem uma leve refeição, junto de Liz e os familiares, André Luiz, eles estão ali tomando o que nós chamaríamos o café da manhã, uma leve refeição. E André Luiz, então, antes que os filhos, observa a Dona Laura, né, que antes que os filhos saíssem para o trabalho no Ministério do Auxílio, ele observa que Dona Laura encorajou com o seu espírito hesitante, bem-humorado. Ela foi dar André Luiz ia começar aquele estágio, lembram-se? Que ele foi concedido começar a fazer estágio para trabalhar. E ele ia começar essa jornada. Dona Laura, então, foi dar uma injeção de ânimo nele, porque ele estava meio preocupado com o que viria pela frente. E ela diz a ele assim: já lhe arranjei companhia para hoje. Dona Laura não perde tempo. Já lhe arranjei companhia para hoje. Porque o Lísias tinha o ministério que ele trabalhava. As irmãs, a mesma coisa. Dona Laura também ia para o trabalho. E com quem André ficaria, quem o ajudaria? Então ela também se preocupou com André Luiz, dizendo: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, da Regeneração, então o Ministério da Regeneração era aquele ministério mais grosseiro, era o mais próximo da crosta. Todos os outros eram um pouquinho mais elevados. O Ministério da Regeneração era o primeiro, né, que ia recebendo o pessoal. Então ele disse: o Rafael, do Ministério da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Porque o André Luiz, ele recebeu um salvo-conduto, um visto, para conhecer todos os ministérios, os básicos, não os ministérios elevados. Mas a regeneração, o auxílio, o esclarecimento, ele poderia acessar, ele tinha entrada livre para estagiar, para aprender. Então ela já arrumou um da regeneração, que era o mais grosseirinho, e dizendo que ele, a pedido dela, viria buscar o André Luiz. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Recomendando André Luiz: olha, Rafael é a antiga relação de nossa família, e apresentá-lo-á ao ministro Genésio em meu nome. O ministro Genésio era do Regeneração. Então, ela estava intercedendo com aquele ministro, ela estava sendo a pessoa que estava indicando André Luiz para aquele estágio no Ministério da Regeneração, e o Rafael deveria levá-lo até lá, então. Havia no ar muito contentamento, e André Luiz, muito agradecido, agradeceu a Dona Laura, muito comovido da preocupação que ela teve com eles. E Lísias, então, ficou muito feliz, deu um abraço, abraçou a mãe também e deveria sair para o trabalho. Dona Laura beijou o filho, que estava de saída, dizendo: você, Lísias, avise o ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Ela não ia deixar André Luiz sozinho até que Rafael chegasse. Ela ficaria ali com ele até que o rapaz chegasse e pudesse levá-la. Então ela já estava avisando que ia chegar um pouquinho mais tarde. Assim que ela atendesse essa necessidade, ela iria em direção ao trabalho. André Luiz, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ele estava encantado com a atenção dela com ele, o cuidado dela com ele. Dona Laura, então, a sós com André Luiz, porque todos saíram para o trabalho, diz a ele: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Ela queria dar algumas orientações a ele, para que... É isso que a gente vê.
o que sabe mais um pouquinho, ajudando o que sabe menos. Então ela tinha experiência, ela tinha vivência e poderia ajudá-lo para que ele fosse em condição melhor de trabalho. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. A mãe, colaboração de mãe, conselho de mãe, sempre vale alguma coisa. E dizia ainda, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Vou fazer o papel dela. Já que ela não está aqui, ela não mora aqui, não está aqui para te orientar, eu reivindico a mim o papel de orientadora, de mãe orientadora para com você. André Luiz, então, olhando Dona Laura, diz, gratíssimo, nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Estava encantado porque ela era todo cuidados para ele. Então ela continua dizendo, estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Ele tinha ido ao gabinete do Clarencio para pedir trabalho, quando teve a companhia de uma mulher que não tinha, já estava há muito tempo ali, não queria saber de trabalhar. E agora queria ir até o mundo material, visível, para acudir filhos. E o Clarencio, mas como você vai poder ajudar se não tem experiência nenhuma, se nunca trabalhou aqui? Então não concedeu. E ele que tinha ido para pedir alguma coisa na área médica, que era a área dele, a área da saúde, como médico, ele se calou. E disse para o Clarencio, olha, qualquer coisa serve para mim. Eu quero trabalhar. Qualquer trabalho me serve. Por conta disso, a Dona Laura está dizendo, eu sei que você foi pedir trabalho há algum tempo. Sei que não o obteve de pronto, porque Clarencio não disse para ele, tá bom, você começa amanhã. Não disse. Ele disse, olha, pode ir, eu vou ver o que é possível fazer e depois eu me comunico com você. Depois ele recebe esse documento que permite que ele vá então fazer o aprendizado para o trabalho, mas não teve resposta na hora. Talvez seja até uma sistemática de ver se a pessoa quer mesmo, né? Testando a pessoa para ver se ela vai se manter firme no desejo de ajudar, de fazer alguma coisa. Então ele diz, eu sei que você não conseguiu de pronto, recebendo mais tarde autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra, que eram os 3 primeiros ministérios mais vinculados à condição de encarnação terrena. É justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Ela não pôs, olha, essa é a lição. Ela estava dando sugestão para ele nessa nova experiência que iria fazer. Abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Primeiro recado, Dona Laura, deixe a curiosidade de lado. Ele era uma pessoa curiosa, tanto que se tornou o repórter da espiritualidade. Tudo ele quer saber, quando a finalidade é útil, ótimo. Mas há pessoas curiosas, extremamente curiosas, para nada. Não tem utilidade nenhuma curiosidade dela. É só a vontade de saber mesmo da vida alheia. Então, esse abandone quanto lhe seja possível, porque é difícil uma pessoa que tem a natureza curiosa, ela se abster disso num repente. Então, você abandone o quanto possa. Vai devagarzinho, mas vai diminuindo isto. Os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Porque tem gente que é assim. Não para em lugar nenhum. Tudo ela quer saber, tudo ela quer ver, pulando de galho em galho o tempo inteiro. É só, olha, não faça como uma mariposa, de lâmpada em lâmpada, porque você acaba queimado. Acaba destruído. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Ele era um médico, ele era um pesquisador, ele trabalhava na área de saúde pública. Então ele era uma pessoa, uma mente fértil, uma mente intelectualmente falando, ela diz, né? Sei da sua
do seu espírito de pesquisa intelectual. É o conhecimento, a sede do conhecimento. É muito forte. Em você isso é muito forte. Médico, estudioso, apaixonado de novidade e enigmas, seria muito fácil deslizar na nova posição. Olha os cuidados que precisamos ter. Sabe aquela página que estudamos um dia desse? Sim, sim, seja o seu falar. Sim, sim, não, não. É um exercício muito difícil. Porque a nossa natureza, muitas vezes, ela nos chama a determinados comportamentos que já estão tão enraizados em nós que a gente nem percebe que está fazendo. E ele teria que trabalhar isso. Ele teria que melhorar isso. Então, é muito fácil, porque se envolver com tanta curiosidade e tanta pesquisa, vai perder o sentido do trabalho e vai escorregar para alguma dificuldade maior, vai deslizar na nova posição. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas, porque o espírito analítico, o espírito, esse espírito científico, que tudo analisa, tudo pesa, tudo mede, tudo vê regra, vê lei, é uma natureza, a natureza de uma pessoa, e André Luiz era assim. E ela disse, olha, mas você vai poder obter mais valores mais preciosos que essa simples análise. Que esse simples dizer assim, isso está dentro da lei, isso não está, esse é o princípio X, esse é o princípio, essa é a tal lei, essa é aquilo. Sabe, o racional demais era uma alma assim, André Luiz. E ela disse, você vai perder de obter valores mais preciosos e dignos. Se continuar com essa cabecinha muito engessada, muito informada, dentro da forminha da ciência apenas. Existem coisas que transcendem tudo isso, mas que se nós mantivermos esse comportamento, não vamos conseguir aproveitar, não vamos conseguir aprender. A curiosidade, mesmo sadia, quando traz bons resultados, quando a curiosidade é boa, tem algum objetivo maior, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes, porque às vezes nos perdemos na curiosidade e deixamos verdadeiramente de observar ou de fazer alguma coisa melhor. Então, mesmo uma curiosidade sadia de uma pesquisa, às vezes ela pode nos levar a uma visão mais torta das coisas, que nós precisamos tomar atenção com isto. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Então, dentro dessa pesquisa, dessa curiosidade mesmo sadia, que era o caso dele, era um traço do seu perfil, da sua personalidade, ele diz, dentro dessa curiosidade, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, consegue aprender, porque ele é desassombrado, nada vai causar tanto transtorno para ele a ponto de tirar o foco, nada. E leal, que é fiel às propostas. Então, esse consegue movimentar-se dentro do campo da curiosidade em atividades nobilitantes, tirando proveito verdadeiramente e oferecendo o melhor. Mas os indecisos e inexperientes, que é só curiosidade mesmo, ainda não tem esse equilíbrio todo, essa maturidade toda, os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. A curiosidade nem vai aproveitar para si mesmo e nem para fazer nada de melhor para ninguém. Será simples curiosidade
que pode até levar a alguma coisa desagradável. Aí ela vem com uma série de conselhos para André Luiz, muito interessantes, da gente refletir um pouquinho sobre eles. Ela fala primeiro de Clarencio. Ela diz: Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pelo da regeneração. Então ele teria que começar de baixo. Era o mais grosseiro, era o mais difícil, talvez o mais impactante, aquele que talvez cobrasse mais mão de obra, mais socorro. Então, Clarencio já colocou André Luiz ali. Vai começar do primeiro degrau dessa história. Os antigos diziam: não, a gente não pode começar por onde os mais se acabaram. Os mais, aqueles que eram os mais poderosos, mais sábios, às vezes a gente quer começar por lá, né? Não, nós temos que começar de baixo e ir galgando o nosso degrauzinho. Então, ela continua dizendo ali: pois bem, não se limite a observar. Você vai lá para o regeneração. Não se limite a observar. Ficar só de braços cruzados, olhando para ver o que acontece. Não se limite a isso. Não fique preso a essa curiosidade. Medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgiu uma oportunidade de colaborar, você vai lá para observar. Mas não fique só na observação e nem na curiosidade. A primeira oportunidade, o primeiro trabalho que surgir, que você possa estender a mão e fazer alguma coisa, abrace, faça. Então, movimente em direção da ação, não apenas da observação. Às vezes nós somos muito de observar e fazer nada. Não colaboramos mesmo. Não se preocupe com serviços nos demais ministérios, porque muitas vezes nós estamos, num local e pensando: como será lá no outro? Isso que está acontecendo aqui, será que tem no outro? Ele ia perder o tempo precioso, porque nem uma coisa nem outra. Então, assim, não se ocupe, não se preocupe com o serviço nos demais ministérios. Ponha a sua cabeça onde você estiver e aproveite ao máximo aquilo que estiver ao seu alcance. Colabore, ajude. Aprenda a construir seu círculo de simpatias e não esqueça que o espírito de investigação deve vir depois do espírito de serviço. Uma grande lição para nós. Primeiro, estamos num novo ambiente, estamos numa nova experiência, num novo relacionamento, num outro local. Aprenda a construir seu círculo de simpatias. Rol de amigos. Aprenda a fazer amigos. Aprenda, torne-se simpático e observe os outros também que estão consigo de uma forma melhor, para angariar essas vibrações e tecer seus laços de afeto. Então aprenda a construir seu círculo de simpatias, de amizade. E não esqueça, era uma ressalva grande para ele, não esqueça, o espírito de investigação tem que vir depois do espírito de serviço. Primeiro trabalhe, primeiro obedeça, primeiro siga, primeiro produza, depois você vai investigar as coisas como é que são. Mas está ali, é bem aquilo, saiu na chuva é para se molhar, põe a mão na massa, vá fazer alguma coisa. Depois você vai observar o resto. Porque às vezes a pessoa fica de fora, eu só estou observando. Não, não tem que observar. Nós temos que colaborar de todas as formas. E depois sim, então primeiro o espírito de observação, depois o de investigação que virá. Pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Se você não tem um comportamento melhor, se você não faz alguma coisa boa, ficar olhando só o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Então, como é que vamos pesquisar atividades alheias sem o nosso testemunho de atividade no bem? Sem o nosso trabalho, o nosso suor no bem?
Isso pode ser um criminoso atrevimento. É atrevimento de ficar olhando a vida alheia, tecendo uma série de comentários. Eu me lembro sempre do Medrado, José Medrado, um orador espírita que a gente encontrava anualmente em Poços de Caldas. Medrado, ele sempre disse que ele conhecia muitos fiscais das obras feitas, que cada vez tinha que fazer alguma coisa no centro, na casa, alguma atividade, algum evento, determinadas pessoas não colaboravam, não colaboravam. E simplesmente, depois que estava tudo pronto, tudo andando, vinham mostrar, mas aqui devia ser verde, não azul. Essa parede devia ir mais para lá e não para cá. Aí iam dar o palpite. Então eles eram os fiscais das obras prontas. Não estavam lá na hora de fazer a obra, não colaboraram lá na hora da obra, não estiveram lá suando a camisa junto com os companheiros e depois vem colocar o defeito. Devia ser assim, devia ser assado. Por isso que ele disse, isso é um atrevimento. É um atrevimento e é um crime fazer isso com os outros que estão se dedicando. Se você não fez e deu autonomia para que o outro faça, então esqueça. Esqueça. Deixe como o outro faça e não reclame. Se não está bom e se você sabia que o outro não ia fazer bem, fizesse você em lugar dele. Mas se você não colaborou, não contribuiu em nada, qual é o seu direito de pichar aquilo que o outro está fazendo? Bem ou mal ele está fazendo. É dessa forma que ela está dizendo para ele. Também não ter esse comportamento. Porque às vezes sim, nós olhamos uma tarefa que alguém está realizando, um trabalho, e a gente diz, nossa, mas podia fazer desse jeito, daquele ou daquele. A questão é, eu faço desse jeito, daquele ou daquele? Se eu faço, eu posso até levar minha contribuição. Não a crítica. Agora, eu não fui lá ajudar, eu não fui fazer, e aí eu quero criticar. Então, nós temos que ter uma postura, né, mais íntegra. É melhor calar do que falar. Então, vamos muitas vezes nos calar, porque se não sabemos fazer melhor, porque vamos criticar o que o outro está fazendo dentro de toda a possibilidade. Nós acabamos de ver que o repórter lá de Moradia pedia que na medida do possível, do quanto pudessem, colaborassem. Às vezes o que ele pode colaborar não é verdadeiramente tudo que a gente queria, mas é o que ele consegue. É o que ele consegue colaborar. É o que ele consegue fazer. Por isso temos que ter essa atenção e esse reconhecimento pelo trabalho do outro. Muitos fracos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. São fracos nas edificações do mundo. Por quê? Porque simplesmente estão ali sem fazer nada e estão ali só criticando os outros, mas não fazem, não colaboram e ficam apontando os erros dos outros. Todos querem observar, mas raros se dispõem a realizar. Todo mundo quer ficar olhando para ver o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo, mas não se oferece para entregar um parafuso para aquele um que está arrumando alguma coisa. Fica só olhando, observa, mas não realiza nada. E critica. E critica. Como se fosse doutor naquele assunto. Quer dizer, com que direito nós vamos criticar? Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Os nossos direitos vêm através do trabalho que vamos realizando. Lembra quando Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido e mais se lhe dará? Ele deu conta, mais para ele. Ele deu conta, mais para ele, porque ele é capaz, porque ele faz. Por isso, dizendo, o trabalho digno é quem dá ao espírito crédito suficiente para que ele receba direitos novos.
Se ele não tem isto, como é que ele quer merecer alguma coisa a mais? Se não sabem da sua qualificação, não sabem da sua capacidade, como ele vai merecer alguma coisa a mais? Então, nesta fala, e que nós já extrapolamos, como sempre, o pessoal não me avisa, né? Mas eu bato o olho de vez em quando e vi que extrapolamos. Nós vamos parando por aqui, não, claro que não encerramos esse capítulo 25, né? O generoso alvitre, todos os aconselhamentos de Dona Laura para André Luiz, que ia começar um trabalho, e são aconselhamentos que qualquer um de nós, no trabalho que vamos realizar aqui ou ali, algo novo que nós vamos fazer, serve de lição para que a gente seja mais humilde, para que a gente observe mais e contribua. Cidinha, falta a Laurita aqui, a gente sente muita falta da Laurita, Cidinha, muita falta. Mas, então nós vamos encerrando hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com o Livro dos Médios, que Ele nos permita isso. E vamos deixar uma mensagem hoje desse livro Sementes de Sabedoria, que é um livro muito gostoso do Dorival Lopes, que a gente usava sempre no centro para ler pequenas mensagens, mas que são ótimas para a nossa reflexão. Pense com clareza. Há quem proceda de forma muito diferente da que você gostaria que fosse. Isso tira a sua calma e dá-lhe a impressão de que ninguém gosta de você. Mas raciocine claramente. Não será um desejo de receber, de satisfazer-se, de preencher a si próprio o motivo desse estado de espírito? Transforme-se. Busque mais dar do que receber. Você é capaz dessa mudança. Só podemos transformar o mundo à nossa volta, mudando-nos antes a nós mesmos. Foi esse o conselho de Dona Laura para André Luiz e que sirva para as nossas reflexões de hoje. Minha gente, Deus que abençoe, ilumine e guarde, que Jesus esteja sempre à nossa frente, mostrando os caminhos, que nós tenhamos verdadeiros olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir e força para seguir. Muita paz, muita luz, com as bênçãos de Deus, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Fiquem em paz.